teatro contemporâneo é muito da pesquisa. Fizeram um trabalho de pesquisa com as pinturas do artista americano Edward Hopper, que tem a grande parte ele trabalha com a questão de luz, claro, escuro e com janela. Então, toda a iluminação da peça foi baseada nessa a luz que reflete da janela de Edward Hopper. É uma peça sobre um casal, num determinado momento que o casal quer falar sobre o passado, ao invés de falar sobre o passado, narrar esse passado, eles mostram esse passado no corpo. Usando uma linguagem cinematográfica, eles vão falando, mas se movimentando para trás, como o rewind da fita. Então a gente sabe que está voltando a um passado que está retornando através do movimento do corpo. Então, assim, dando um exemplo de uma peça clássica, que é uma peça do Tennessee Williams, mas tratada pelo diretor de modo diferente. Então, voltando, né? O teatro contemporâneo. Como não é só o teatro feito hoje, que a gente tem stand-up comedy, tem peças de repertório desses clássicos ensinadas de uma maneira mais tradicional, musicais, releituras de musicais da Broadway, ou os musicais biográficos dos cantores de rádio. E isso não é o que a gente chama de teatro contemporâneo. Então, o que seria esse teatro contemporâneo? A gente fala em hibridismo no teatro contemporâneo, que é uma mistura, uma hibridização de linguagens, a linguagem literária, a dança, a música, uma interseção com artes plásticas, uma interseção com cinema. Só que isso não é um mosaico, ou seja, não é que da parte literária venha a palavra e da parte do cinema venha a imagem cinematográfica, a tela, a projeção. É como eu dei o exemplo dessa outra peça. Essas linguagens são inseridas. É como um teórico francês chamado Jean-Pierre Renard fala do teatro contemporâneo como um caleidoscópio. Mais do que um mosaico, que seria uma costura dessas diferentes artes, seria um caleidoscópio. Você tem fragmentos que, com ângulos diferentes, você tem imagens diferentes. Então, ângulos diferentes, mais uma vez, relacionando com as artes plásticas, com a dança, com a música. A música não faz parte da peça só como um termo que a gente usa em teatro, né? Leitmotiv, que a gente vê muito na novela. É a música que quando toca, você sabe que vem determinado personagem, ou determinado sentimento, ou determinada emoção. A música é completamente integrante da peça. Eu não vou poder compartilhar com vocês o vídeo, mas depois eu vou disponibilizar. Essa companhia colocou a peça deles disponível online. Várias têm feito isso. E agora eu quero falar um pouco dessa questão do texto teatral e do que eu vejo um retorno do autor teatral na contemporaneidade. A gente tinha, pensando no caso agora específico do Brasil, até a década de 60 e 70, os dramaturgos Dias Gomes, Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Boal, João Francisco Guarnieri, escrevendo os textos com as rubricas, o texto dialógico, sem inserções dessas outras artes, né? E o diretor, no caso, por exemplo, do Teatro de Arena, e aí que quero fazer uma homenagem a um dos maiores atores do Teatro de Arena, que foi o Flávio Miliati, que faleceu ontem tragicamente. Um dos maiores expoentes do Teatro de Arena. Então você tinha assim, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, que dirigia peças que eram ou leituras diretas do texto teatral ou releituras, do modo deles. Nesse mesmo tempo, durante a década de 70, alguns grupos de teatro, Ornitorrinco, Asdrubal trouxe o trombone, esses grupos começaram a criar coletivamente suas próprias peças, ou seja, eles não se baseavam em um texto teatral, ou pelo menos não só em um texto teatral, mas as peças eram criadas principalmente através de improvisações, jogos teatrais que eles faziam, às vezes improvisações de algumas cenas. Então não tinha um texto teatral a rigor como a gente pensa no texto teatral, aquele texto teatral escrito. Muito do teatro contemporâneo no Brasil deve-se a isso, a esse movimento da década de 70 que foi se afastando do texto teatral e pensando mais na cena. Isso eu estou falando a grosso modo. Já chega na década de 80, que a gente chama a década do encenador.
na década de 80, ao invés da peça ser criada, não que isso não existisse mais, mas foi um movimento de, ao invés da peça ser criada coletivamente, era o diretor encenador, e aí diretor não só, mas aquela pessoa que pensa em toda a cena, que ou cria toda a peça a partir de ideias dele, ou faz uma releitura completamente fragmentar ou desestruturando o texto teatral. Então, a figura central da encenação passa a ser esse encenador, passa a ser esse diretor. Como eu disse, ele pode partir de um texto teatral ou não. Um dos maiores expoentes aqui no Brasil desse teatro do encenador é Gerald Thomas, também uma segunda fase do teatro da Oficina do Zé Celso e do CPT, o Antunes, faleceu ano passado. Esses são os principais expoentes. E Gerald Thomas vem até hoje fazendo esse tipo de teatro. Então a gente tem, na década de 70, um movimento de se afastar do texto teatral e criar a cena coletivamente. Já chega na década de 80 do encenador. É um movimento dessa figura única, ao invés do coletivo, dessa figura única, pegar texto ou textos teatrais, ou romance, poesia, uma chamada de jornal, ou misturar isso tudo numa mesma cena. Isso perdura da década de 80 até a década de 90. Quando a gente chega no final da década de 90, e aí que aparecem muitos coletivos teatrais, a maior parte do que a gente tem hoje de teatro contemporâneo, de companhias e grupos teatrais, vem desse final da década de 90. Claro, persiste, né, o Teatro Oficina, o Tá na Rua do Rio de Janeiro, mas grande parte do que a gente fala hoje de teatro contemporâneo vem desse final da década de 90. E aí o que foi feito desde então? Eles pegaram tanto da criação coletiva da década de 70, quanto desse teatro do encenador, em que tem um diretor, e aí passou a ser chamado trabalho colaborativo. É o diretor, encenador, que tem um olhar unificador sobre a cena, mas com a colaboração desse texto teatral dos demais integrantes. Nesse mesmo movimento, começou a surgir também, havia uma necessidade, aí eu falo principalmente no caso do Rio de Janeiro, mas eu acho que isso é um panorama geral do Brasil. Houve uma necessidade, aí desde finais da década de 90, início dos anos 2000, de alguns atores, ou alguns escritores, ou diretores, escreverem suas próprias peças. Aí eu faço um parênteses, tem uma motivação para isso, que como o teatro contemporâneo trabalha o texto de forma muito livre, muitas companhias, e a companhia que eu fiz parte passou por isso, de querer pegar um texto teatral já existente e modificá-lo na cena. E aí, ou o autor teatral, ou, no caso do autor teatral ser falecido, quem tivesse os direitos dele, impedir. Eu passei por uma situação numa companhia de teatro. Eu e o diretor fizemos um projeto do Viúva Porém Honesta, de Nelson Rodrigues, que a gente ama, que todo mundo ama. E, apesar da gente usar o texto, quer dizer, a escrita, os diálogos na íntegra, tinham questões do teatro contemporâneo, do movimento, do uso da voz, do uso da tecnologia. Para conseguir os direitos, tinha que passar, na época, quem tinha o direito era um dos filhos dele. E ele não aceitou, dizendo que aquilo não era Nelson Rodrigues. Aquela questão, né, que tem na literatura também, de pensar a intenção do autor. Então, o filho considerou que aquilo não era Nelson Rodrigues, não era assim que as peças eram encenadas e a gente não podia encenar. Então, muitos diretores e atores passaram por isso, no final da década de 90, anos 2000, de sentir não só uma dificuldade, mas também uma necessidade, uma vontade de escrever seus próprios textos. E aí, saindo da ideia da criação coletiva, mas de ter um texto escrito, uma peça, né, tal como a gente tinha no teatro dramático, teatro feito até a década de 60, década de 70. E aí, no caso muito específico do Rio de Janeiro, final também da década de 90, início dos anos 2000, um grupo de artistas, atores, diretores, se juntou num movimento chamado Nova Dramaturgia Carioca. No Rio de Janeiro, boa parte do teatro vem das escolas de teatro, que são CAU, Escola Martins Pena. Alguns poucos de universidade. Infelizmente, a Universidade do Rio de Janeiro não está, por exemplo, no patamar das universidades de São Paulo, de Santa Catarina, da Bahia, de fomentar
um trabalho de pesquisa e de composição de companhias teatrais. Então, boa parte das companhias aqui vem de escola de teatro, escola de teatro técnica. Então, houve esse movimento Nova Dramaturgia Carioca, e desse movimento de encontros, de oficinas, vários diretores, vários dramaturgos convidados, apareceu um sem número de dramaturgos no Rio de Janeiro. E que continuam trabalhando ativamente até hoje. E isso certamente não foi só no Rio de Janeiro, teve um reflexo no Brasil inteiro, que a gente tem em diversos estados. Eu conheço mais fora do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, né? Mas eu imagino que seja um movimento do Brasil todo. De final da década de 90, início dos anos 2000, crescer cada vez mais o número de dramaturgos, pessoas escrevendo teatro. E quem são esses dramaturgos? Eles são ou atores, ou diretores, ou somente, o que já é muito, escritores. Como eles escrevem? Aí a gente tem o chamado, que é pejorativo, escritor de gabinete, eu não gosto desse nome, prefiro falar em escritor de escritório. Aquela pessoa que senta no seu computador e escreve a sua peça, a partir das suas ideias. Tem esse escritor, e tem também aquele, geralmente, o ator ou o diretor de uma determinada companhia, e aí muito em relação à companhia teatral, em que ele escreve na sala de ensaio. Como é isso? Ele se reúne com os atores, vamos tratar de determinado tema, a partir daí há discussões, muita pesquisa, e ele começa a escrever esse texto. Então, quer dizer, o olhar unificador é dele. Tem um dramaturgo carioca chamado Pedro Kozovski, da peça dele que eu vou falar mais depois. Ele fala que ele não faz dramaturgia com U, ele faz dramaturgia, que seria uma dramaturgia com o ator. Então ele diz que ele assina a peça, mas a criação da peça é coletiva. Então você tem desde do autor teatral que escreve sozinho ao autor teatral que escreve como se fosse numa comunhão, né? E do que fala esse texto teatral? Aí voltando à peça Coração do Rainer Miller, né? O que é esse texto teatral? É um texto teatral fragmentário. A gente tem um texto teatral com fala curta, diálogos curtos, mesclado com um monólogo enorme, mas que na cena não é um monólogo que o ator está lá só na voz, é também todo um trabalho corporal. Há peças desses personagens sem nome. A peça, por exemplo, que eu vou trabalhar daqui a um pouco mais, Guanabara Canibal, os personagens são o outro, o locutor e Guanabara, que seria o Rio de Janeiro, o estado da Guanabara. Então, isso, de certa maneira, remete às moralidades medievais que os personagens não tinham nome. Quer dizer, a semelhança acaba por aí, mas remete um pouco a isso, a de não dar nome, não designar gênero para os personagens. Do que trata esses textos? A gente tem desde textos, tem uma dramaturga carioca, uma amiga minha, Renata Missai. Renata trabalha, a última peça dela foi Vale Night, que seria um encontro de 3 ou 4 mulheres, amigas e mães, falando sobre a maternidade. Então, a gente tem desde a temática do cotidiano, do individual do cotidiano, até uma temática da sociedade. A Companhia dos Atores, que é uma das companhias mais profícuas no Rio de Janeiro, no Brasil, comemorou 30 anos com uma peça chamada Insetos. A peça seria uma fábula, os personagens são mariposa, formiga, barata, gafanhoto, e eles estão falando sobre dengue no Rio de Janeiro, estão falando sobre fluxos migratórios de brasileiros para Portugal, estão falando de momentos totalitários e ditatoriais, isso tudo na perspectiva dos insetos, mas falando da sociedade brasileira. A gente tem hoje também muita peça que tematiza a cidade, a representação da cidade, a questão urbana. E isso está muito forte no Rio de Janeiro, sei que está em São Paulo também. Um outro exemplo, da própria Companhia dos Atores. Eles tinham uma peça chamada Conselho de Classe,
É uma peça importantíssima, está disponível online para quem quiser. Eles colocaram na página deles do Facebook. Ela viajou o Brasil inteiro. Conselho de Classe é uma peça que eles convidaram um diretor e um autor teatral chamado Jubilac para escrever para eles. Então, Jubilac resolveu escrever sobre uma escola fictícia no Rio de Janeiro durante o Conselho de Classe no final do ano. Ou seja, que imagem é essa de uma escola pública precária numa cidade como Rio de Janeiro, aos 40 graus, uma escola que mal ventilador tinha. Então, o que ele trabalha nessa peça? Com uma realidade do Rio de Janeiro, com uma realidade urbana, com uma realidade social, tanto dos alunos quanto dos professores. Tematizando a cidade do Rio de Janeiro. Aquela companhia que escreveu essa peça que eu comentei, Guanabara Canibal, escreveu uma outra, Cara de Cavalo, sobre o assassinato do bandido Cara de Cavalo e o surgimento dos grupos de extermínio no Rio de Janeiro. E isso fazendo uma analogia com as milícias. Então é isso, é tematizar violência, tematizar a realidade social, tematizar cotidiano, tematiza questões íntimas, questões de casal. Ou seja, é uma multiplicidade de gêneros e estilos, formas diferentes de escrita e temas diferentes. Ainda falando da questão do texto teatral, a gente tem peças como que eu citei, né, Pino Marcos, Nelson Rodrigues, que eu falei das rubricas. Rubricas que indicam ações curtas. Levanta, xinga, chora, se move, vai para o outro lado, vira de costas, sai. No texto teatral contemporâneo, as rubricas às vezes são assim, uma indicação de uma ação curta. Às vezes a gente tem páginas e páginas só de rubrica. Ou seja, a indicação que aquele texto teatral não é só o texto para ser lido, porque a rubrica não serve apenas para leitura, né? É o que vai ser colocado no palco. Então, a gente tem 1, 2 páginas de rubrica em que uma cena de meia hora, 40 minutos, é feita através do corpo, da música, em cena, mas que não é narrada. Ou seja, se a gente tinha um teatro dramático, um teatro que na cena, a cena se resolvia pela palavra, que era a palavra escrita no texto, hoje a gente tem um texto teatral que não necessariamente se resolve na palavra, que ele vai se resolver em cena, através de movimentos e através de imagens. Ainda falando do texto teatral, grande parte dos... Aí não vou falar que são todos, óbvio, né? Mas grande parte dos dramaturgos contemporâneos fazem um grande processo de pesquisa para a escrita da peça. Tanto de forma individual, como contando com o trabalho colaborativo dos atores da companhia. Então, citando o exemplo do Conselho de Classe, que eu falei, da Companhia dos Atores, dessa escola. Como a peça foi escrita? A companhia, os membros da companhia se reuniram com o diretor, discutiram, disseram que estavam interessados em falar sobre mais do real, falar sobre o Rio de Janeiro. Ele, então, veio com essa ideia da escola e ele é um dramaturgo, ele não é um diretor de escola, ele não é um professor. Então, ele fez toda uma pesquisa com secretários, antigos secretários de educação, para saber como que funcionava a escola pública carioca, e, em geral, a escola pública no Brasil. E aí ele escreveu uma peça com 6 personagens femininos. Porque, ali do entendimento dele, a grande parte dos professores do ensino fundamental é de mulheres. Só que a companhia já havia decidido trabalhar com 6 atores homens. E aí havia um conflito. Você tem 6 atores homens com 6 personagens femininos. Aí vem a questão. Ele escreveu a peça junto com os atores, só que nesse teatro contemporâneo, o diretor tem, e muitas vezes o dramaturgo dá, a autonomia ao diretor de fazer com o texto dele o que ele quer. Então, as diretoras, eram 2 diretoras, resolveram que a ação seria, a interpretação não seria mimetizada, não seriam os atores, que, na minha opinião, é o que, assim, terrível tem em teatro, né? Que é você estereotipar a mulher,
o nordestino, na fala, nos trejeitos. Não era isso. Ele pegou, elas utilizaram de alguns estereótipos do mundo feminino, como depois dos agis no quadro, passar um creme na mão para hidratar, mas sem trejeitos. Era o creme na mão, era a bibliotecária que vai servir os cafezinhos, uma senhora mais idosa, e biscoitinhos. Era um bibelô na mesa de trabalho de uma dessas professoras. Então, você ali, na cena, sabia que se tratava de personagens femininos, mas você não via mulheres em cena, você via homens, que se tratavam pelo feminino, mas você via homens. Então, tem isso do teatro contemporâneo, de você ter um texto que, muitas vezes, é modificado na cena, porque o diretor tem autonomia. E aí, voltando à questão da rubrica. Desculpa, voltando em relação à pesquisa. Agora eu quero dar uns exemplos específicos dessa peça, Guanabara Canibal. Foi a última peça de uma companhia, aquela companhia do Rio de Janeiro. Tem uma editora carioca chamada Cobogó, que vem há alguns anos publicando muita coisa de escritor, de dramaturgo contemporâneo brasileiro, não é só carioca, não. É dramaturgo brasileiro. E ela publicou a última peça, chamada Guanabara Canibal. Temos aqui um livro. A peça, ao todo, tem 30 e poucas páginas. Acho que são 35 páginas de peça. Que você lê em 15, 20 minutos. Mas em cena são quase 2 horas. Quem quiser depois eu posso dar um link que ela está online, né? Como eu falei. Então, os personagens são Guanabara, locutor, outro brasileiro, um brasileiro, Machado, uma voz, outra voz. São personagens... desculpa o pleonasmo, são personagens não personificados. Estão ali só pelo nome. Você não sabe se é homem, se é mulher. Enfim. Essa peça, ele queria falar do Rio de Janeiro, que também é um movimento do teatro contemporâneo, de querer falar sobre hoje, querer falar sobre o real, mas não encenando hoje. É usar um outro tempo, quer dizer, falar de encenar outrora para falar de hoje. Como é isso? Essa peça é sobre o primeiro encontro do velho mundo com o novo mundo no Rio de Janeiro, a chegada dos portugueses no que seria hoje, né? O Rio de Janeiro, a Guanabara, e o encontro dos primeiros portugueses com os indígenas e todos os conflitos e toda a violência que veio daí. Toda peça fala sobre esse encontro. Entretanto, num determinado momento, um personagem pergunta, um personagem fala: as tropas já estão nas ruas. O outro responde: para pacificar, exterminar, converter, domesticar. Vocês não cessam de vitimar o mundo com suas chacinas diárias. Ou seja, ele está falando da violência dos portugueses, dos colonizadores com os indígenas no Rio de Janeiro, no primeiro encontro. Mas aqui, quando ele fala vai pacificar, vai exterminar, as tropas já estão na rua, eles estão falando do governo do Rio de Janeiro, que trouxe as tropas militares, o exército, no que chamou de pacificação, que nada mais foi do que violência contra a população pobre do Rio de Janeiro. Então, ele quer falar, para falar do Rio de Janeiro hoje, ele usa o Rio de Janeiro de outro momento. Deixa eu pegar aqui, que era a cena que eu ia mostrar para vocês, mas, enfim, como não posso compartilhar o vídeo, quando eu disse que você tem longos monólogos, longas rubricas, que na cena não se resolve na fala, se resolve no movimento. Então, apesar de enfraquecer um pouco a ideia do que o vídeo mostra, eu vou tentar explicar aqui. Tem um momento que o personagem Guanabara fala de todo o processo do ritual canibalístico, ritual de canibalismo, a partir de pesquisas que o dramaturgo fez de Lévi-Strauss, de Jean Léry. Depois de falar desse ritual, é quase uma página, um monólogo enorme,
vem uma cena bem longa, uma cena lindíssima, de dois atores, com todo o trabalho de teatro contemporâneo, ao som de Sepultura. Foi feita também uma pesquisa do grupo de metal, né, brasileiro Sepultura, ao som de Sepultura, todo um trabalho de corpo, em que você via, nesse trabalho de corpo, feito, né, com elementos do teatro, partituras do teatro, da dança contemporânea, você via ali que eles estavam sendo parte desse ritual canibalístico. Aí vem aquela questão, né, que a gente pensa muito em literatura, em fotografia, em cinema, que é como representar o irrepresentável. Quer dizer, como você representar trauma, como você representar dor, como você representar horror. Você pode representar isso de forma realista, que é aquele choque, né? Como você pode representar de uma forma imagética, de símbolo, de metáfora. Então tem essa cena longa, que eles vão fazendo movimentos ao som de Sepultura, uma cena fortíssima que não está mimetizando o ritual canibal, mas que você vê ali determinados elementos, né? E aí eu falei da questão da pesquisa. Como esse dramaturgo escreveu a peça. Fez pesquisa, aí voltando do início, né? Esse caleidoscópio. Ele fez pesquisa com Darcy Ribeiro, antropólogo Eduardo Viveiro de Castro, leituras de Jean de Lery, Oswaldo de Andrade, teatro da oficina do Zé Celso, leituras do cronista Antônio Maria. Inclusive, na peça, ele usa um personagem que é locutor, e o cronista Antônio Maria foi também locutor de rádio, né? E muito baseado nessa ideia, ele usa a figura do locutor como sendo o Antônio Maria. Tem pesquisa do cinema, Nelson Pereira dos Santos, há citações de textos de Padre Anchieta, citação de textos de Jean de Lery. Então, é essa ideia de um mosaico, de hibridismo, de intertextualidade, né? De você atravessar o teatro com literatura, história, antropologia, artes plásticas, música e cinema. Eu acho que já tem 40 minutos, né? Agora eu vou falar, para encerrar, enfim, depois a gente abre para pergunta, né? Eu falei, então, da questão do texto do contemporâneo, do que é esse texto, a estrutura do texto, rubrica, longos diálogos, pequenos diálogos, monólogos, às vezes nem diálogo há, são grandes monólogos, rubricas extensas, e falei do texto para a cena, essas modificações que são feitas do texto para a cena. Um adendo. Muitas vezes, o texto teatral, mesmo escrito em conjunto com a companhia, quando vai para a cena, metade desse texto é cortado e outros textos são inseridos. Então, quer dizer, é uma total liberdade do dramaturgo escrever e do diretor de utilizar aquela peça. Agora eu queria falar da cena para o computador, que é um outro elemento do teatro contemporâneo, né? Fala-se em teatro digital, teatro tecnológico. Bem, desde a Grécia Antiga, tecnologia, em grego, né, tekné, era utilizada no teatro. A peça é a Medeia, de Eurípides, que no final tem esqueci a palavra. Não é charrete, é a... Oi? Bueno. Ficou mudo aqui. Estão me ouvindo? Porque ficou mudo. Tá. O carro, enfim, que leva a Medeia. Isso na Grécia Antiga era utilizado toda uma tecnologia da época para fazer com que isso acontecesse. Então a gente tem todo o teatro, Renascimento, questão do palco italiano, depois século XIX, século XX, iluminação. A iluminação em si já é um recurso tecnológico, e hoje, inclusive, tecnológico e digital, né? Utiliza esse computador para vídeo, para iluminação, para imagens, para som. Agora, então, o que seria esse teatro digital? É desde o teatro que usa esse tipo de tecnologia até o teatro digital no computador. O que é o teatro digital no computador? É diferente do teatro filmado. O teatro filmado é aquela peça que você tem várias câmeras em ângulos diferentes, que capta a imagem, tem uma ilha de edição e disponibiliza online. Daqui a pouco eu vou dizer quais são os que tem, para quem tiver interesse. Muitos, inclusive, estão, por conta da quarentena, disponível grátis, não tem que pagar.
Então, tem o teatro filmado e tem o teatro digital. Vou dar uns exemplos de teatro digital. Um deles é do Gerald Thomas, eu adoro o Gerald Thomas. Ele fez uma peça há uns anos, Kepler the Dog, mas a peça em português, pois ele deu lá o título em inglês, que ele construiu no computador um blog chamado Blog Novela, em que ele ia diariamente, ou, enfim, ocasionalmente, escrevendo partes da peça, e os leitores, os seguidores dele do blog, davam as opiniões. Gostei desse personagem, que tal isso, que tal aquilo. Ele catava algumas sugestões, rechaçava algumas, em geral ele rechaçava algumas. Mas ele construiu essa peça na internet, ou seja, o texto foi escrito na internet com a colaboração de outras pessoas, e depois, quando foi a cena, ele foi encenado no teatro, no teatro na Avenida Paulista, não lembro qual foi, mas foi um teatro da Avenida Paulista, acho que foi o Sesc. Foi encenado no teatro, mas estava também online. Então, a experiência das pessoas que estavam no teatro era do teatro convencional. Quem estava online era a perspectiva do espectador, né? De que está vendo ali a cena no vídeo. Esse é um exemplo. Um outro exemplo, talvez mais radical, foi um trabalho de 3 companhias, uma da Singapura, da Inglaterra e outra de São Paulo, que resolveram escrever e encenar uma peça online. Então, os atores estavam em São Paulo, no teatro, outros na Inglaterra, da companhia inglesa, outros da companhia da Singapura, na Singapura, e encenavam ao mesmo tempo, através da interface do computador. E o público via ou em cada um desses teatros, ou sentado em frente à tela do computador. Um outro exemplo que eu posso dar é de uma encenadora carioca, Cristiane Jataí. Ela fez uma montagem das 3 irmãs em 2 salas. Aqui no Rio, viajou o Brasil todo. Aqui no Rio foram 2 salas do Sesc. Em uma sala, a peça encenada, com várias câmeras, e na outra sala, ela passava como se fosse cinema. Aquele teatro filmado que estava ocorrendo ao mesmo tempo em que a cena era mostrada. E depois, no final da peça, quem estava na parte do teatro assistia o final da peça no telão, e os atores que estavam na parte do teatro vinham para o cinema para encerrar. Ou seja, uma total interface do teatro com o cinema. E é isso também a gente chama de teatro digital. E, finalmente, o outro exemplo que eu posso dar é de um grupo chamado Teatro para Todos. Eles estão há algum tempo sem trabalho porque, obviamente, estão sem financiamento. Mas o trabalho deles está disponível na internet. Foi um texto todo escrito também online, e as peças são veiculadas na internet, elas estão ali, mas é toda uma forma de filmagem que não é a filmagem como no teatro, que você coloca a câmera à distância. Ou seja, é o ator rompendo com a barreira da ideia do cinema e da televisão, que você não pode falar para a câmera, você tem que falar para o outro para dar a ideia de uma ilusão, né, de que você está assistindo através de um buraco da fechadura. Eles não fazem isso. Muitas vezes eles falam diretamente para a câmera. É como o ator falando diretamente com a plateia. Então, aí, essa diferença do teatro filmado. Enfim, para encerrar, em relação ao teatro filmado, tem uma plataforma na internet chamada Cenarium. Essa tem que fazer uma assinatura mensal, acho que paga R$ 20 por mês. E aí sim, as peças são altas tecnologias de vídeo para captar bem as imagens e ter uma experiência diferente. Mas é teatro filmado, mas para você ter uma experiência diferente, mais completa de imagem, de som. É cenarium.com.br. Agora, um grupo criou, agora por conta da quarentena, um site, espetáculosonline.com. Ali não é só teatro contemporâneo, tem teatro musical, tem teatro comédia, tem stand-up, e tem muito teatro contemporâneo. Essa peça que eu falei, Guanabara Canibal, está disponível lá. Tem uma outra peça também maravilhosa de teatro contemporâneo chamada Comédia Russa, também de uma companhia de dramaturgo do Rio de Janeiro. E ali vocês conseguem assistir todas as peças online e livre. E também algumas companhias de teatro
Estão disponibilizando ou no YouTube ou na página deles do Facebook. E aí eu recomendo a Companhia dos Atores. A página deles no Facebook é Sede da CIA, companhia, né, mais abreviado, Sede da CIA. E eles estão com 2 peças, Inseto e Conselho de Classe. Conselho de Classe, como eu disse, para quem é de teatro, para quem é de literatura, para quem é professor, para quem quer ser professor, é uma peça importantíssima. Ainda está no repertório deles. Eles só pararam de ensinar, obviamente, por conta da quarentena. Mas, em função disso, disponibilizaram na internet. Também é acessível pelo Facebook, sem pagar. Bom, acho que eu falei bastante, né? Eu não estou conseguindo acessar a sua voz, Tatiana, no momento. É que o meu microfone estava fechado. Eu tinha deixado aberto sem perceber e aí tava fazendo barulho. Entendi, Agora que eu abri. entendi. Mas eu acho que ninguém tá achando que tá falando demais, não, né, pessoal? Acho que pode continuar. Não, eu falei 1 hora já. Tá todo mundo pedindo, Carol, se você puder disponibilizar, depois eu compartilho com o pessoal, essas referências todas que você foi falando, nem todo mundo conseguiu acompanhar e anotar ao mesmo tempo. Dos autores, Dos dos autores. dramaturgos. Eu posso falar agora, mais pausadamente. Pode ser também, todo mundo pronto para anotar? Tá. Quando eu falei primeiro, da questão do contemporâneo, esse já é mais complicado porque é um referencial de muitos autores. Seria uma palestra assim, à parte, só falar do contemporâneo. Então vamos falar do teatro. Os autores. Jobilac. Jobilac, eu acho que assim, eu me arrisco a dizer que é o autor teatral contemporâneo mais profícuo. Desses novos autores, né? Mais profícuo. Uma quantidade de peças que ele escreve para a companhia dele, para outras companhias, ou para outros atores, é uma coisa assim, impressionante. É um rapaz novo, muito ligado ao teatro negro. Então, Jobilac, ele que escreveu o Conselho de Classe e os Insetos. Pedro Kozovsky, também dessa geração de novíssimos dramaturgos. Ele tem várias peças disponibilizadas, fora ser um ser humano incrível. Pedro Kozovsky. Uma que eu não citei, que vale muito a pena procurar, é uma autora mineira chamada Grace, escreve Grace, né? Grace, Grace Passou. Grace Passou é diretora, atriz, dramaturga, escreve as próprias peças dela e para outras pessoas. Ela fez uma releitura lindíssima que ela escreveu, Mata Teu Pai, que baseado na Eletra. Mata Teu Pai. E ela é do teatro negro mineiro. Tem a Renata Misrahi, M de mesa, I-Z, R-A-H-I. Renata escreve mais sobre cotidianos, quer dizer, os pequenos cotidianos. A relação mãe e filho, relação marido-mulher, a peça Vale Night que ela escreveu, né? Aqui as amigas se encontram para discutir a relação com o marido, a relação com os filhos e como é que é ser mãe hoje em dia. Deixa eu ver se eu perdi algum. Esse passou, Jubilac. O Pedro Brício. Pedro Brício, eu estou falando das referências do Rio de Janeiro, né? Mas são essas que eu tenho mais. Pedro Brício escreveu várias peças, uma que eu recomendei, que está no Espetáculos Online Comédia Russa dele. Infelizmente, essas peças não estão disponíveis, o texto, né? Não estão disponíveis, esses textos não estão disponíveis online. Eles são vendidos por essa editora Cobogó. Eles não estão disponíveis em PDF. Quer dizer, eu até tirei algumas. Escaneei algumas páginas para mostrar para vocês.
Tinha selecionado também algumas peças deles, mas que eles me pediram, inclusive, que não disponibilizasse online, porque eles me mandaram a peça, mas é aquela questão, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma influência da Rede Globo muito, muito forte da novela. Então, o público, não sei como é em Goiás, mas Rio de Janeiro é completamente diferente de São Paulo. São Paulo, teatro contemporâneo, teatro experimental, as salas estão cheíssimas. No Rio de Janeiro, o que leva as pessoas ao teatro é o ator da novela da Globo. Mais recentemente, até o ator da novela da Record. Então, já é um público muito pequeno. E aí, se você disponibiliza o texto da peça e todas as peças online, ninguém vai ao teatro. Então, a ideia dele foi até colocar uma peça no espetáculos.com para as pessoas terem interesse de procurar mais ou até pedir mais, né? Eu pedi a ele que disponibilizasse a penúltima deles, que foi Caranguejo Overdrive, que é uma leitura da ocupação do Rio de Janeiro, as remoções do Rio de Janeiro na época de Pereira Passos, fazendo um paralelo com as remoções dos indígenas da aldeia Maracanã para a Copa do Mundo, e misturando isso com Mangue Beach, de Recife. É uma peça maravilhosa, uma peça lindíssima. Eu pedi que ele disponibilizasse essa no espetáculos.com. Ele está pensando e talvez disponibilize logo. Poderia, né? Nesse momento que a gente não tem opção. Aqui em Goiás a gente já não tem opção de teatro, na verdade. É bom, não em Goiás, desculpe, aqui em Jataí. A gente tem bem esporadicamente montagens, o pessoal da arte com Pequi está aí falar mais sobre isso. A gente recebe poucas montagens, né? E assim, os calendários são espaçados. Diferente de chegar no Rio, é um monte de teatro com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Provavelmente o que acontece em Jataí é o que acontece na cidade interior do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro é uma cidade muito cosmopolita, mas o restante... Eu não sou originalmente do Rio de Janeiro, eu não nasci no Rio, eu vivi aqui minha vida inteira, mas eu não nasci aqui. A cidade onde eu sou Campos, que é norte do estado, apesar de ser uma cidade geograficamente grande, é culturalmente muito, muito deficitária, porque pouca coisa chega lá. Não, a minha cidade de origem também. Eu sou de Juiz de Fora, que tem pouquíssima opção também de teatro. Apesar de estar geograficamente perto do Rio, poderia ter mais coisa, mas não tem. E apesar de Belo Horizonte ser riquíssimo em teatro, riquíssimo. Sim, pois é. Acho que falta essa interiorização, né, da cultura no Brasil, né? Fica mesmo uma coisa reservada às grandes cidades. Aí o Rodrigo que em Juiz de Fora tá melhorando. Que bom. Faz tempo que eu saí de lá, tá, gente? Faz 10 anos que eu saí de lá. Quando eu morava lá, praticamente não tinha. Era um calendário espaçado. O Rodrigo mora lá há 2 anos. Ele morou há 2 anos atrás, então. Mas acompanhou isso aí, uma melhora, que bom. A gente entra numa outra questão, que é uma questão premente em todas as áreas, mas aí muito no teatro, que é a questão do financiamento, né? São Paulo tem um financiamento do Itaú Cultural, de outros bancos, outras instituições, mas principalmente do Itaú Cultural, que quando você faz o projeto tem que prever uma turnê fora também fora da capital. Então, há várias cidades do interior de São Paulo que têm muito acesso ao teatro por conta desses projetos, né? Agora, isso não acontece, eu acho que é só São Paulo, não acontece no restante do Brasil. Rio de Janeiro tampouco. O que tinha no Rio de Janeiro de financiamento era, como o teatro é muito forte na zona sul do Rio de Janeiro, o que a prefeitura fazia para financiar era uma obrigatoriedade de levar a peça nas chamadas lonas culturais, que são espaços culturais na periferia do Rio de Janeiro e na zona norte do Rio de Janeiro. E aí uma tentativa de socializar o teatro, né? Mas isso só a nível municipal, não tem isso a nível estadual ou nacional, né? E assim, é interessante ver como é que isso vai, socialmente, como é que isso se modifica no próprio Rio, né? Eu li agora no final do ano a biografia da Fernanda Montenegro, né? Se montou, né? Genial a biografia dela, mas assim, de como que se
se monta, a dificuldade, né, de se montar as companhias de teatro, de como os atores passaram fome mesmo durante muito tempo, né, para se firmar com a profissão, né, Bom, e hoje a gente tem. Desculpa. Um dos meus melhores amigos, que é um grande ator, tinha um financiamento da Light, né, companhia de Luiz Carioca, perdeu o financiamento ano passado, e hoje ele continua fazendo peça, mas ele está dirigindo Uber, porque o teatro em si, Uau. a bilheteria não dá subsistência, você não consegue viver de bilheteria, é impossível viver de bilheteria. E vem aquela questão, né? Tem o financiamento privado, a empresa privada quer patrocinar os grandes nomes. Agora, você citou a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro é um monstro, né? Ela é uma coisa impressionante. Tudo isso aqui que eu falei, do teatro da década de 60, Nelson Rodrigues, ela ensinou falecida, década de 70, a Montenegro atuante, e Fernanda Montenegro vem até hoje no teatro fazendo, desde o teatro dramático até o teatro contemporâneo. Ela tem uma peça icônica que ela fez com a filha, que o Gerostommo dirigiu, que é totalmente linguagem contemporânea, fragmentada, desconstruída, e ela passa por isso tudo, assim, é um leque impressionante, ela é uma figura impressionante. Ela é uma mulher e tanto. E uma figura, assim, eu fiquei só saindo um pouquinho do teatro, né, mas pensando na biografia dela, eu fiquei muito fortemente impressionada como ela construiu a biografia dela, pela própria vida, a partir de um lugar político. Ah, sim, sim. Que é o lugar do teatro. Ano passado, não, ano retrasado, teve uma encenação, o Zé Celso refez um remix, né, do Rei da Vela, do icônico Rei da Vela. E ele remontou ano retrasado, e por muita sorte, no dia que eu fui assistir, aqui no Rio, quem estava na plateia era Fernanda Montenegro. E aí, quando acabou a peça, ele, emocionadíssimo, né, pediu que ela falasse, e ela falou sobre o momento político e o que era encenar um Rei da Vela nesse momento político, né? De descrédito na arte, descrédito na cultura. Mas é isso, ela construiu toda a carreira dela no plano político. Sim. E é o lugar do teatro, né? Até... Peraí, alguém entrou... Eu acho que ele está querendo fazer uma pergunta ou querendo fazer algum comentário. Tá, você quer falar? Gente, quem quiser falar, pode dar um alô no chat. Quem quiser falar assim, né, na tela, dá um alô no chat que a gente vai organizando. Pode falar. Pode falar, a gente está te ouvindo. Oi? Porque o rapaz, eu acho que queria... da companhia, do Pique Teatro, acho que ele queria falar. A gente estava achando que você queria falar, mas a gente estava te ouvindo, pode falar. Iris, pode falar. A gente estava te ouvindo, porque agora você fechou o microfone. E agora? Agora estou ouvindo. Pode falar. Porque eu estava com o headset e não estava funcionando aqui. E aí alguém me orientou aqui a tirar e falar direto com o alto-falante do notebook. Aí eu tirei, deu certo. Só para fazer um comentário aqui, que a companhia nossa aqui, na verdade, é um projeto de extensão, nós estamos fazendo alguns estudos de teatro, montamos montamos aqui baseado na poesia de Hilda Richt, Nome Cegues, fizemos também uns trabalhos do Peter Hand, a autoacusação, mas seguindo essa linha contemporânea, nós montamos um trabalho junto com o SESC, né, que era só parte do texto, e a partir daí nós construímos. Mas o que eu queria perguntar mesmo, era uma questão aqui que, você falando aí do teatro, usando as mídias, né, do teatro filmado. A minha pesquisa é em teatro relacionado à matemática, mas o que a gente chama lá é performance matemática digital, que a gente cria, a partir de uma peça de teatro, construída a partir das ideias que os alunos
a gente monta algo que é relacionado à matemática, mas e filma isso. E, claro, usam uma série de recursos tecnológicos para essa montagem dessa performance e coloca numa plataforma como mídia digital. Mas nessa pesquisa, em todas as pesquisas que nós procuramos fazer, inclusive no pessoal que teve o início desse trabalho de performance matemática digital, não tem encontrado como subsidiar para falar que aquilo ainda é teatro. Porque a maioria dos autores que a gente tem dialogado fala, não, a partir daquele momento não é mais teatro. Depois que você coloca isso em vídeo, não pode ser chamado de teatro. Como que eu posso encontrar, então, o que realmente confirme que essa performance matemática digital ou esse teatro filmado ainda é teatro? Porque pelas definições tá difícil. Assim, de uma forma mais simplista, eu diria assim, chame do que você quiser. Você quer chamar de teatro digital, é teatro digital. Mas isso seria simplista. Mas é uma discussão enorme. Depois de você dar uma procurada no Google, esse teatro para todos, alguns textos, coloca só isso, né? Teatro para todos. Alguns textos, alguns teóricos, alguns estudiosos escrevendo sobre isso. Alguns defendendo que aquilo não é teatro, que uma vez que você coloca em vídeo, passa a ser vídeo, é uma outra linguagem. E outros defendendo, e aí vem a minha defesa. O que é teatro contemporâneo? Teatro contemporâneo é um híbrido. Então, um vídeo é um vídeo. Agora, a partir do momento que esse vídeo utiliza um texto que foi escrito online ou não, utiliza outros recursos, que não só o recurso do vídeo, é teatro digital. Quer dizer, o teatro contemporâneo é esse hibridismo. Me lembra um pouco a discussão do pessoal do teatro dizendo que ópera é música e o pessoal da música dizendo que ópera é teatro. É uma coisa e a outra. É uma interseção, é um híbrido. Não precisa ser estanque, né? Uma coisa é vídeo, outra coisa é teatro. A única diferença que eu faço realmente entre teatro digital e teatro filmado foi essa que eu falei. O teatro filmado é aquela peça que estava dentro de um edifício teatral, dentro de um local físico, um espaço arquitetônico, que foi filmada, e aquela peça filmada foi levada para dentro do computador. Isso, para mim, é o teatro filmado. É um pouco como aquele filme do Lars von Trier, Dogville. Lembra um pouco essa ideia de teatro filmado, embora aquilo ali seja cinema. Eu acho que esse é um outro bom exemplo também, né? O teatro digital é o híbrido, ele trabalha com interseções. Agora, uma pergunta. Você é de um departamento de teatro da universidade? Eu sou cenógrafo da universidade. Minha formação é em artes cênicas, sou licenciado em artes cênicas e bacharel em teatro. E aqui a gente coordena esse projeto de extensão, a princípio, né? E claro, criou nesse projeto de extensão um grupo de teatro. Nós já fizemos várias montagens e com trabalho com outros diretores, com outros encenadores também, que tem que trabalha muito nessa linha, não sei se você conhece, que é o Marcelo Frecha, usa o quadro de antagônicos, eles são do Maranhão. Então, o texto é escrito a partir do trabalho deles, de corpo, de sala mesmo, a partir dali eles escrevem os textos deles. É companhia mínima de teatro. Não, pequena companhia de teatro. Você sempre troca com a companhia mínima. Tá, companhia mínima. Tudo é pequeno, eles são grandes. Mas a importância do SESC nacionalmente para o teatro é enorme, né? Quer dizer, vocês têm um projeto de extensão com o SESC. Nós perdemos muito com a mudança do SESC aqui em Jataí, porque a gente recebia espetáculos bem mais constante do que os outros interiores do estado, partes do interior do estado. Mas o SESC aqui, até fizemos um protesto lá na porta, mas eles cortaram essa parte que era da cultura. E com isso, há menos espetáculos, como
já não vem mais. Já tinha o projeto que eu esqueço o nome, se alguém lembrar aí, né? Fala. Mas a última coisa, e nós recebemos agora no Sesc, mas nem não foi pelo Sesc, foi o Gustavo Passo, que veio com um espetáculo aí do Rio, e uma oficina. Mas os espetáculos especificamente do Sesc, que circulavam, o projeto Dramaturgias, a Rosa A Catamor. dramaturgia, eu achei que fosse palco giratório, como alguém falou. Isso, não, o palco giratório até vai a Goiânia, raramente passava por aqui, mas o Dramaturgias constantemente estava, né? Fizemos muitos trabalhos, inclusive assim, o primeiro que veio aqui nós montamos, foi Sonata Fantasma Bandeirantes, bem nessa linha, bem com tempo, porque não dava para fazer aquele texto inteiro, né? Uhum. Mas aí nós fizemos aqui na culminância do Dramaturgia um espetáculo muito elogiado, né? O diretor e escritor do espetáculo é muito, muito bom. Mas eu acho que essa diretriz do Sesc de corte na cultura foi geral. Foi no Brasil todo aqui também. Mas nós protestamos assim mesmo, mesmo sabendo que não ia mudar nada, mas nós falamos, vamos mostrar que nós estamos insatisfeitos, pelo menos. Aí fizemos uma manifestação simbólica com umas cruzes uma performance, que o pessoal artista não ia fazer qualquer coisa, né? E fizemos uma performance lá. Tinha mais gente da imprensa do que artistas mesmo. Mas foi bom por isso. O problema da questão do financiamento das políticas culturais hoje, eu queria dar um exemplo, que é também uma peça do Pedro Kozovsky, do Guanabara Canibal, o Caranguejo Overdrive. Numa determinada cena, a peça viajou o Brasil todo, enfim, é peça de repertório, tem alguns anos. E eles vão sempre dando alguma modernizada, fazendo algumas inserções. Então tem uma cena de um longo monólogo da atriz que ela fala como a cidade do Rio de Janeiro é um fragmento do Brasil, de uma cidade, de um país que foram criados e desenvolvidos com muita violência, através de muita violência. Então ela fala desde a guerra ela fala desde a Guerra do Paraguai até hoje como o Rio de Janeiro a violência está muito presente no Rio de Janeiro. Nesse discurso ela termina falando da violência policial e grita quem mandou matar Marielle. A peça foi proibida no Centro Cultural Banco do Brasil. Enfim, é uma peça riquíssima e, por conta dessa passagem, ela foi proibida no Centro Cultural Banco do Brasil e todas as demais peças do Guanabara Canibal. E aí, em resposta, você falou, né, de como vocês se manifestaram. Eles, então, foram para Candelária, que fica, né, bem próximo aonde é o Centro Cultural Banco do Brasil, e foram para a Praça Pública apresentar a peça em Praça Pública. Encheu, estava lotadíssimo. Tinha muito artista, muito jornalista também. Mas, quer dizer, centro do Rio de Janeiro, que é centro econômico, centro financeiro, muita gente passando, conseguiu. Agora, isso não reverbera, né, porque não vai conseguir, se o CCBB não vai receber mais esse tipo de peça, então é bem difícil. Mas alguém concorda, Eduardo? Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar no chat que eu leia? Ou quer falar junto como o Aires falou? Quer falar direto com a Carolina? De repente eu falei tanto que eu esgotei. Não, tem muita gente que foi se manifestando ao longo de toda a palestra. Foi fazendo as colocações, assim, muitas das pessoas foram se manifestando à medida que você foi falando, sabe, assim. Tá, eu não vi. Não dá, porque senão a gente fica muito perdido, né, de ter que olhar o chat e fazer a palestra, a gente não consegue. Mas, assim, muitos agradecimentos, as pessoas pedindo, né, as referências que você deu. E aí agora o Daniel... Pode falar. Alguém perguntou se desculpa. A Calabar, né?
O Rodrigo Martins perguntou se a Calabar seria contemporânea. Tá. A peça, o texto teatral, não. O texto teatral já é nessa perspectiva do teatro dramático. Vou fazer uma diferenciação. Há um conceito do teatro contemporâneo, há vários conceitos, pós-moderno, pós-cinemático. Há um chamado pós-dramático. O pós-dramático seria pós-drama, ou seja, aquela estrutura dramática tal como a gente conhece, que eu havia falado anteriormente, né? A Calabar entra nesse texto dramático, ela não é pós-dramático, ela não tem uma ruptura com a estrutura da literatura dramática. Então, o texto teatral não é contemporâneo. Agora, como o encenador ou como um diretor vai encenar a Calabar, aí já é outra coisa, pode ser contemporâneo ou não, dependendo dos recursos que ele utiliza. Leia as próximas. Pode ler. Porque é ruim, né? De repente, olhando. Aí o Daniel perguntou se, assim, Carolina, você mencionou que estuda um pouco do teatro de Pernambuco. O que você destaca nos seus estudos? Olha, o que eu destaco é o seguinte, falar que, assim, eu não conheço o teatro de Pernambuco, assim como eu conheço o teatro do Rio de Janeiro, mas eu tive bastante interesse, procurei ler bastante coisa e vi bastante encenação de um grupo chamado Magiluth, Magiluth. Eu até imagino que eles tenham coisa online. Eu vi algumas coisas que eles me mandaram, mas eu imagino que tem algumas coisas online também. Esse grupo entra totalmente na perspectiva do teatro contemporâneo, até o que o nosso colega falou anteriormente, né, da pesquisa dele de teatro, entra muito nisso, pesquisa com corpo. É o tipo de teatro que não depende mesmo do uso da palavra. Assim, pode ter o uso da palavra, mas não depende da narrativa, a narrativa falada, né? A narrativa se dá pelo movimento do corpo e das imagens. Então, assim, esse é o grupo de Pernambuco. Posso estar sendo leviana por não conhecer outros, né? Mas eu acho que esse é o que tem mais... um trabalho mais profícuo e como eu vou dizer, ele faz turnê pelo Brasil todo, quer dizer, já é mais conhecido também em meios acadêmicos. Então, Magiluth eu destacaria. Eu vou botar, então, de você, já que agora o pessoal dá uma pausa nas perguntas, sabe que eu estudo o teatro da Elda Hilst faz uns anos, né? Assim, a gente tem visto o número de pessoas que estudam o teatro dela aumentando, porém, encenação não. A gente vê encenado, por exemplo, narrativas, a gente tem visto a prosa dela sendo encenada, né? A Laurelandia, a Senhora D. Mas as peças, elas são ainda muito pouco encenadas. O que você atribuiria a essa escassez? Então, só uma observação. Tem uma diretora de teatro aqui do Rio, chamada Dona Kifuri. Ela tinha 2 companhias de teatro. Uma das companhias dela era dedicada, ou dedicou grande parte da pesquisa à Hilda Hilst. Inclusive, fizeram uma peça intitulada HH, que era sobre o universo de Hilda Hilst. Encenaram algumas peças também. Eu acho, Tatiana, que tem movimentos, eu acho que assim, o teatro contemporâneo está no movimento agora de não encenar autores, não digo que isso seja regra, eu acho que é um movimento, de encenar autores contemporâneos que eu digo contemporâneos mesmo, né, desse tipo de estrutura. Agora, tem os movimentos, assim, volta e meia aparece um Nelson Rodrigues aqui e ali, um Plínio Marcos aqui e ali. Mas, realmente, o teatro de Hilda Hilst não é tão encenado, ao passo que o teatro de Nelson Rodrigues é muito mais encenado do que você vê estudos sobre as crônicas de Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues, ele é uma figura controversa, né? Porque, embora ele tenha um teatro muito visceral, a figura política dele é algo que a gente aceita, né? Então, eu acho que fica uma coisa assim, ele ainda é o mais visto pela produção,
artística Sim, sim. do que... E já a Hilda Hilst, por ter levado uma vida de inclusão, é uma figura ainda apagada. Uma autora muito estudada, mas, assim, popularmente desconhecida, né? Falando em literatura de autoria feminina, você vê muito mais a peças, inclusive de que não era dramaturga, mas peças sobre Clarice Lispector do que Hilda Hilst. Sim, é verdade. Ela como personalidade, né? E às vezes até a dramatização da própria escrita da Clarice. E não é tanto Hilda Hilst. Assim, que eles têm feito também com a Hilda, né? Que eles fazem, assim, de pegar, de repente, essa peça, né, Hilda Hilst, que era sobre a figura em si, né? Não... E aí eles fazem isso apoiados em diversos fragmentos do trabalho poético dela. Vão amarrando tudo. Fica muito bonito, né? Mas ao mesmo tempo ninguém conhece direito. Então, o que aquele teatro pode, né? Aí apareceram mais perguntas. Vou aproveitar para parar de usar você para as minhas perguntas pessoais. O Eduardo diz assim: Carolina, você prevê no teatro atual uma evolução dentro da forma de apresentação, visando driblar a censura que vem sendo cada vez mais imposta? E quais seriam suas referências? Tatiana, desculpa, mas no meio do início da sua frase, eu interrompeu aqui. Cortou? Cortou. Vou ler de novo. Você prevê no teatro atual alguma evolução dentro da forma de apresentação, visando driblar a censura que vem sendo cada vez mais imposta? E quais seriam suas referências? Eu vou dar um exemplo do próprio Pedro Kozovsky, que eu citei, do Guarabara Canibal, do Caranguejo Overdrive. Como a pesquisa dele recente tem sido sobre a questão da representação das cidades e a questão urbana, e ele foi vítima dessa censura no CCBB, mas não em função disso, mas também pensando em outras estratégias. Ele está agora numa pesquisa, não sei se vai ensinar ou não vai, ainda é no início de pesquisa, sobre, já que a pesquisa dele é em representação urbana, de encenar no espaço urbano público. É claro que essa é uma saída. De qualquer maneira, sem financiamento, nada é possível. E também, você pensar no espaço público, não é eu vou pegar meu grupo de teatro e vou na rua encenar. Tem que ter autorização. O prefeito do Rio de Janeiro é um bispo evangélico que quis proibir música na rua. Imagina teatro. Então, é uma situação bem complicada. Quer dizer, não sei se eu respondi a pergunta dele, né? Mas há essas formas de driblar, não só como para driblar, mas como uma forma de pesquisa, mas é um momento político muito complicado. Eu vejo as pessoas, assim, meus amigos de teatro e dessas companhias que eu fui citando, estão muito de mãos atadas, não só pela quarentena, mas com toda a situação a política, né? Conseguir um investimento é bem difícil. São tempos difíceis para os sonhadores, né? Sim. Daí o Daniel tá lembrando que o Majmut acabou de lançar uma experiência teatral que se desenrola em várias plataformas online, que se chama Tudo que Coube numa VHS. Ai, que bárbaro, eu não sabia disso. Tudo que coube numa VHS. Ele deu aqui, o link. Ele deixou no chat. Você pode entrar e deixou, só clicar. Tudo que coube numa VHS. Que bárbaro. Eles são fantásticos. Aí o Aires está lembrando que montou aqui O Não Me Segue, escrita por Marcos de Bello, baseado na poesia Que Este Amor Não Me Segue, de Hilda Hilst. Sim, como você falou, né? Do muito trabalho em cima da poesia. Aqui muito de Hilda Hilst foi em cima da poesia. É o que a gente acha, mas assim, o teatro mesmo, né, ainda é escasso. Às vezes a gente vê uma ou outra, né, e é curioso que mesmo o pessoal lá da Casa do Sol, né, do Instituto Hilst,
quando faz montagem, faz muita da observação ali. Essa coisa, né, de às vezes a gente tem um texto com potencial dramático, né, uma prosa. A senhora B tem... Esse teórico que eu havia comentado antes, né, o Hangar, que fala do teatro como caleidoscópio, bridismo, ele fala que no teatro contemporâneo entende-se que todo texto é dotado de teatralidade, ou seja, não só o texto escrito, o texto, a fotografia, a imagem, a música, não só a letra da música, mas o som, o que tem a narrativa, né? E aí eu acho que eu consigo explicar a sua questão. Quer dizer, como há um movimento do teatro contemporâneo de querer ser um pouco do texto dramatúrgico, e ver essa teatralidade, por exemplo, na poesia, vai por esse caminho. Eu acho que são movimentos e momentos. E assim, Carolina, a gente está nesse momento de impossibilidade de ir ao teatro. A gente não sabe muito bem quanto tempo isso vai durar. A gente não sabe, inclusive, se depois de acabar, ainda existirão patrocínios para a arte. Pois é. Nesse Brasil totalmente distópico, que a gente vive, em que cultura é o fundo palhaço. Será que existe a possibilidade do teatro migrar para essas plataformas digitais por algum tempo, como estratégia de sobrevivência? Qual a sua visão disso? Olha, eu acredito que sim. Por enquanto, o que eles têm feito é isso, disponibilizar online, né? Aqueles que trabalham mesmo na interface com a internet já vinham fazendo isso ao longo de pesquisa. Hoje, com quarentena, é difícil, né? Como é que você vai conseguir fazer a peça online e juntar pessoas? Agora, eu queria citar aqui, por mais que a gente tenha a dificuldade, atravessa uma fase terrível de dificuldade econômica, financeira, de patrocínio, eu queria fazer uma citação aqui de um personagem do Boca de Ouro, da peça de Nelson Rodrigues. Eu amo teatro contemporâneo, mas eu amo Nelson Rodrigues também. E que o personagem grita, é também o personagem de uma crônica, mas é de Boca de Ouro, que ele grita, dinheiro há, dinheiro há. Boca de Ouro, quando pede para colocar ouro no dente, o dentista diz que é caro, ele diz dinheiro há, dinheiro há. Então, dinheiro há, dinheiro há. Dinheiro há no Itaú, dinheiro há no Bradesco. Agora, com o fim da crise, para onde que eles vão querer? O Itaú, pelo menos em São Paulo, eu sei que patrocina bastante as artes. Agora, para onde que eles vão querer canalizar esse dinheiro? Não sabemos. Ardemos, né? Pois é. Gente, por favor, coloquem suas colaborações, perguntas. Daqui a pouco a gente vai deixar a Carolina descansar, então. Agora que eu vi, gente, eu não estou acostumada, eu não tinha usado o Google Meet, eu só usava o Zoom. Então, agora que eu vi o chat que tem perguntas, eu não vi. Isso, é dali que eu estou lendo. E fica disponível depois quando encerra? Fica. Inclusive, a sua palestra está sendo gravada. Fique despreocupada que a gente não vai disponibilizar nada sem autorização. Não tem problema, não. E aí a gente te manda no final a sua palestra. Aí você consegue ver também as participações do chat. Tá ótimo. Então, eu não sei se teve mais perguntas. Agora eu vou abrir. Agora apareceu a do Aion. Ele está falando, né, que eu mencionei a Hilda, você mencionou a Clarice, e tanto na produção quanto na teoria, quais mulheres foram importantes para o teatro? Existem essas mulheres? Existem. Não, existem, né? A gente falou a Fernanda Montenegro, eu comentei que a Grace Passou, a Renata Nisraí, essa dramaturga carioca. Assim, sempre nas minhas escritas eu procuro colocar a Renata, porque faz um contraponto em outros tipos de texto teatral, né, que fala sobre política, sociedade, que a Renata vai falar sobre o cotidiano. Isso pensando em teatro contemporâneo, né? Tem também a Júlia Spadatini, que é outra dramaturga carioca.
Eu usei o exemplo da Grace Passou. E aí eu acho que a grande homenagem às mulheres foi a Fernanda Montenegro. É até pela história dela, né? A gente acaba lembrando imediatamente. A Mariana está perguntando, Júlia Spadatini? A Júlia Spadatini, SPA, S-P-A, SPA, D-A-C-C, é italiano o nome. C-C-I-N-I, Júlia Spadatini. Júlia escreve muito também sobre cotidianos, dia a dia, o pequeno da vida, né? Pequeno não no sentido pejorativo, mas o detalhe da vida, do cotidiano. Para quem está perguntando sobre as próximas palestras, a gente tem uma programação que está sendo seguida e está sendo disponibilizada no Instagram da UFJ Oficial, da PROEC, no meu próprio, tá? A gente está mandando por e-mail também. E se a ideia é convidar a Carolina de novo, a gente pode fazer isso também, convidar a Carolina para falar de novo no projeto. Sobre posso teatro. Falar mais sobre teatro contemporâneo, posso falar de Nelson Rodrigues. Sim, por favor, eu acho que todos nós gostaríamos. Esse projeto está tendo uma aceitação muito boa, né? O número de inscritos é sempre alto e normalmente as pessoas não saem da sala, tem ficado todo o tempo da palestra. Às vezes bacana. Agora para o finalzinho que sai 2, 3, às vezes as pessoas têm compromissos, né? Mas eu acredito que a ideia de promover esse congresso virtual, esses encontros, tem sido bem aceita, porque a gente está sentindo falta dessa troca. A gente precisa construir conhecimento, a universidade serve para isso. Né? A questão é que a gente agora tem que se propor construir um conhecimento de um outro lugar, de uma outra forma. Isso não pode ser massacrante para ninguém. Né? Não, é uma interlocução maravilhosa, né? Porque eu fico os dias pensando qual é o próximo artigo que eu vou escrever. Então, escrever artigo é um trabalho muito solitário, né? Então, é uma interlocução maravilhosa. Não dá para fazer o teatro, né? Tá ouvindo, pessoal? Aí, Tô. Sim. E a gente não pode ficar escondido também. Então, eu acho que essas lives, momentos de palestras online, esses encontros que a gente consiga promover, que no Arte com Piqui ainda não conseguimos fazer esses encontros, embora nós marcamos um trabalho já através de vídeo para essa semana, cada um fazendo o seu na sua casa. O que não pode fazer é deixar que roube isso da gente, né? Como lá em Eles Não Usam Black Tie, do Dom Francisco Guarnieri, pergunta lá sobre o Juvencio, quando o samba dele está sendo publicado com outro nome, que ele fala, está lá perto da bica, chorando. Então, nós não vamos para perto da bica chorar. Nós temos que ir para a luta. Claro. É perfeito isso. Eu fiquei positivamente feliz com o número de inscritos, como eu te falei, né? Porque nem sempre falar de teatro tem muita gente interessada, é difícil. Não, mas as pessoas têm se interessado por teatro desde que eu tô aqui. Eu tenho, às vezes, né, eu dou disciplina de teoria do teatro e é sempre uma disciplina que tem muita demanda. É mesmo? Então, eu acredito muita. Eu acredito que se a gente marcasse uma próxima vinda sua, seria muito bem recebido. O pessoal está pedindo, por favor, Nelson Rodrigues. Então, eu acho que a gente pode combinar a próxima temática, Nelson Rodrigues. O Kleber está dizendo, Nelson Rodrigues teria que ser disciplina escolar. Kleber, querido, Nelson Rodrigues não é disciplina escolar nem em faculdade de teatro, por incrível que pareça. Assim, minha graduação foi em teatro, em disciplina nenhuma eu li Nelson Rodrigues. Nossa. Na graduação. E meu mestrado foi em Nelson Rodrigues, né? Mas é impressionante.
Eu, graças a Deus, eu entrei no meu concurso na Federal com o meu cenário feito do texto de Nelson Rodrigues, O Vestido de Noiva. Foi o vestido de noiva? Quando sorteou o vestido de noiva, eu fiquei, não podia comemorar, né, mas fiquei muito feliz, porque eu achava que era o meu melhor cenário, né. Ai, que bacana! Aí eu construí, tinha 5 horas para construir, mas aí passei. Ai, que beleza. Legal. Não devo muito a Nelson Rodrigues. Obrigada a todos pelo elogio. Como não tinha visto que tinha um chat, eu não tinha lido os comentários. Obrigada. Gente, eu vou ver com a Carolina qual a próxima data possível para a gente marcar a próxima vinda. E aí eu tô lembrando aqui, né, que dia 7, às 5 horas, a gente tem uma palestra fantástica também, que é com o Paulo Roberto Tonani. Ele vai falar sobre autoficção. Autoficção é um conceito bem interessante dentro da teoria literária, que vai abordar o processo de construção da ficção a partir de uma série de relações, digamos, biográficas. Então, venham assistir a palestra do Beto, também um amigo nosso querido, excelente, também como a Carolina, vocês vão gostar. Inscrevam-se. Tem um processo muito interessante de autoficção no Brasil nesse momento, né, que está gerando, inclusive, processo jurídico aí, inclusive com o Eduardo Cunha, sabe ele? Então, a palestra do Beto vai ser uma palestra bem interessante também. Venham. É isso, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? A gente vai ser daqui 1 hora, viu, pessoal? Da professora Márcia, professora e médica, ela é endocrinologista, e ela vai falar sobre diabetes, né, sobre esse grupo de risco aí do Covid-19. Então, é quase que não é uma palestra, é quase que um serviço social o que ela vai fazer. Então, daqui a pouquinho a gente se vê de novo. Bacana. Esse centro de extensão, ele não é temático, né? Ele não é assim da área de humanas, nem das artes. Então, tem recebido... essa semana passada a gente teve palestra com um professor que é da TI, aqui da universidade. Ele construiu um site que está acompanhando o avanço do vírus aqui na nossa região. Né? Então, o site dele consegue, inclusive, prever aumento de casos. E ele veio apresentar o projeto dele. Então, assim, bárbaro isso, que não canaliza a discussão. Bom isso. A ideia é já interlocução dentro da universidade, não necessariamente na minha área. É bacana. Aí, então, só terminando aqui, o Daniel falando do Lísias, né, do Ricardo Lísias, que ele acabou de ofertar um curso chamado Sentenciando as Sentenças. Na última sexta-feira, o curso se encerrou com uma discussão sobre esse processo envolvendo Eduardo Cunha. Pois é, rapaz. No início do ano, o Lísias fez um podcast com o pessoal da 451 e estava todo feliz que ia receber uma indenização do Cunha, que o juiz tinha decidido a favor dele. Ele estava todo feliz. E aí, agora a coisa inverteu, e aí a última decisão parece que foi que o Lísias teria que pagar o Cunha. Então tá uma confusão. Tá uma confusão. Tomara que o Lísias saia bem dessa. E como se o Cunha precisasse. Né? Não, precisava de estar realmente na cadeia, né? Como o Lísias escreve.
E aí a Mariana tá nos lembrando aqui, dia 11, a palestra da Estael, e ela fala do livro que ela escreveu, sobre as memórias, histórias da construção da universidade aqui de Jataí. Vai ser uma palestra bem bonita. Bacana. É isso. Carolina, fica à vontade. Tá ótimo. Alguém entrou. É a próxima palestra que entrou? Não, é a Estael, que é a coordenadora do projeto. Pode entrar. Bom, então encerramos. Eu queria agradecer a todos e agradecer a você, Tatiana, pelo convite. Ótima interlocução. Falar depois de 40 dias muda de casa. Ai, eu entendo, porque é difícil, né, para quem é professor quieto. Pois e é tão bom, né? É bom a gente encontrar a nossa turma, né? Excelente, adorei. Foi muito bom mesmo. Obrigada, Carolina. Obrigada a todo mundo que veio. Continuem pelo projeto. Vou conversar com a Carolina sobre a próxima data que ela pode voltar. Abraços a todos vocês. Tem grandes amigos meus aqui, amiga também. E aí eu vejo vocês. Casa saudáveis. Sim, é a nossa revolução. Vamos fazer esses encontros para nos juntar e sobreviver. Tem uma frase recente da Conceição Evaristo em que ela diz: eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Então fiquemos em casa por isso.